Olá, cidadãos fantásticos! Hoje nós vamos conhecer a incrível história do homem que afirmava viver dentro do espelho. Quem contou essa história foi o tio do Joaquim. Exatamente, Joaquim, nesse dia. O Joaquim não estava quando o tio dele contou. O tio dele afirma que a história é real. E para o Joaquim também vai ser novidade. Em algum lugar aí existia esse tal homem que afirmava viver dentro do espelho. E por que ele afirmava isso? Porque ele estava invertido. Bom, isso era o que ele falava. Note que quando você está na frente do espelho, se você levanta a sua mão direita, a sua imagem levanta a mão esquerda. Se você tiver uma pinta no ombro direito, a sua imagem terá uma pinta no ombro esquerdo. E era justamente por isso que ele afirmava estar dentro do espelho. Ele dizia que tinha nascido com uma pinta no ombro direito e que depois essa pinta ficou no ombro esquerdo. Ele também afirmava que nasceu escrevendo com a mão direita e depois passou a escrever com a mão esquerda. Só que ele não sabia dizer quando ocorreu essa tal mudança. Isso que é o curioso. E as pessoas também não acreditavam muito nele, até porque as pessoas não o conheciam muito bem. Ele, na verdade, era um andarilho, ele vivia caminhando por aí. Um dia, uma moça decidiu ouvir o andarilho com atenção, e ela era matemática. Exatamente, Joaquim, os matemáticos são pessoas de bom coração e gostam de ouvir as pessoas. Enfim, a matemática disse que talvez pudesse dar uma explicação para o que aconteceu com o nosso andarilho e que estava ligado com o fato dele caminhar bastante e que possivelmente essa mudança não foi abrupta e ocorreu em algum sentido gradualmente. E agora eu darei a explicação que a matemática deu ao andarilho. E para isso nós vamos precisar do quê? Da faixa de Möbius. O que é a faixa de Möbius? Eu pego o retângulo e colo os lados assim. Este objeto é a faixa de Möbius. Recapitulando, eu tenho um retângulo e giro um dos lados e colo. Ou seja, a parte de baixo de um dos lados eu colo com a parte de cima do outro lado. Nós vamos agora fazer uma outra descrição da faixa de Möbius. É uma descrição que já fizemos aqui no canal. Então, caso você tenha dificuldade, vá na descrição do vídeo e lá você vai ter a referência para isso. De toda forma, vamos recapitular. Para construir a faixa de Möbius, nós colamos os lados do retângulo. Pegamos o lado esquerdo e colamos com o lado direito, mas invertido a orientação. Por exemplo, vamos ver 4 pontos. O ponto A é colado ou identificado ao ponto A'. O mesmo acontece com o ponto B e B'. O ponto C e C'. O ponto D e D'. Nós usamos a notação de setas invertidas para indicar como colamos os pontos. Vamos pegar uma pessoa na faixa de Möbius. Vai ser um pouquinho estranho porque a pessoa vai estar esmagada na faixa de Möbius. Isso é porque eu quero ilustrar uma ideia importante da faixa de Möbius. E depois eu comento por que nós tivemos que fazer assim. A pessoa na faixa de Möbius está assim, e com uma das mãos levantada. Agora vamos fazer essa pessoa caminhar para o lado direito e sempre com a mesma mão levantada. Veja bem que a mão levantada é a que está no lado direito da tela. Ela vai caminhando, caminhando até chegar ali. E como o lado de cima gruda com o lado de baixo, a pessoa vai aparecendo, digamos, como se estivesse de cabeça para baixo. Entendeu? Nós vamos girando ela. E o que acontece agora é que ela trocou a mão que estava levantada. Em matemática, esse efeito significa dizer que a faixa de Möbius não é orientável. A faixa de Möbius é um objeto dois-dimensional. O espaço em que nós vivemos é três-dimensional. Nós poderíamos fazer esse mesmo efeito em um objeto três-dimensional para ilustrar
que o nosso universo poderia ser não orientável. É um pouco mais técnico, mas a questão da não orientação seria dada pela faixa de Möbius, em algum sentido, mesmo olhando em dimensão maior. Nós vamos discutir isso em um outro momento. Por enquanto, o que nós temos que entender é que a faixa de Möbius é a responsável por criar esse efeito de não orientação. Oi? O Joaquim tem uma observação. Ele disse que chamar a faixa de Möbius de não orientável é muito apropriado, porque qualquer pessoa que for destra e se deslocar e virar canhota vai, no mínimo, ficar desorientada com uma situação dessas. Joaquim, depois da sua observação precisa e muito enriquecedora, nós paramos por aqui o vídeo. Pessoal, nos acompanhe na nossa página no Facebook e ajude a divulgar o canal. Tchau!